Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth e Marketing de Produto PJ do Inter, e estou hoje aqui com mais uma convidada super especial para o nosso podcast, que é a Camila Quintas. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Igor. Prazer, querido. Prazer. A Camila é da Inexus Contabilidade e Soluções Financeiras. Isso. E está aqui para falar com a gente sobre planejamento estratégico, planejamento financeiro para as empresas, né? Perfeito. E para a gente começar esse papo, Camila, eu queria que você falasse um pouco de qual a importância, né, que você vê desse planejamento estratégico, assim, de um empreendedor ter essa preocupação desde o dia 1 da empresa em fazer um planejamento estratégico para que tenha um futuro sólido a empresa, assim. Como você vê esse ponto? Perfeito. O que acontece, Igor? Geralmente, quando a gente fala assim, nossa, é muito importante antes de você iniciar a sua atividade, antes de você iniciar a sua operação, você ter tudo desenhado, tenha tudo no papel. É muito importante, realmente. Só que isso, pelo que eu percebo, né, na trajetória, leva até um desânimo daqueles que já estão em operação. Então, o que eu indico é, gente, nunca é tarde para começar, né? Mesmo se você tem ali, às vezes, 10 anos de empresa, 20 anos de empresa, é uma empresa familiar que está passando, está no projeto de sucessão, é muito importante a gente sentar, revisitar os processos, analisar o que já está sendo feito e direcionar mesmo, dar um norte ali. Onde que a gente quer chegar, onde que a gente está hoje, produtos e serviços, operação, time. Então, entender quem a gente é. Então, a importância disso, seja para quem está começando, ou seja para quem já está no campo de batalha, é literalmente ter ali uma espinha dorsal para seguir, um direcionador, para a pessoa não ficar ali perdida. Ela sempre tem um caminho para voltar e ver se o passo a passo está certo. Legal. E essa espinha dorsal que você comentou, quais são os elementos-chave que você acha para construir esse direcionador? Legal. O que você acha que não pode faltar nesse processo? Nesse processo. A primeira coisa, assim, que eu considero muito importante é a gente saber qual que é eu, enquanto empreendedor, vou começar meu negócio agora ou já estou em atividade. Quais são meus principais produtos e serviços? O que eu vou ofertar para o meu público? Perfeito. Isso vem de encontro com uma necessidade, um desejo, é uma demanda latente que o mercado está... Exato, que o público está necessitando. E aí depois eu começo a entender outras áreas, outras vertentes. Então, por exemplo, quem são meus concorrentes? Se esse público ele é desejado, quem são meus concorrentes? Qual que é o ticket médio? Ou seja, qual que é o valor médio cobrado por esse produto e serviço? Qual que é a equipe que eu vou precisar para entregar isso? Eu consigo entregar sozinha no primeiro momento? Ou não, eu já tenho que começar com pelo menos 1, 2 funcionários? Eu preciso de uma estrutura física ou eu posso começar de casa? A gente fala isso porque a gente acaba atendendo muito MEI. Sim, né? Verdade. Que tem aquela estrutura ali, às vezes, mais informal. Bem e depois chuta, né? Vai se formalizando e tudo. Então, assim, eu começaria pelos produtos e serviços. Depois eu começaria talvez entendendo os produtos e serviços, entendendo a fundo esse público, idade, nível social, escolaridade, onde está esse público, a persona. Perfeito. Porque aí eu consigo direcionar o marketing, eu consigo direcionar a minha identidade visual, eu consigo me comunicar com esse público. Depois eu vou para os concorrentes, depois eu vou para a parte estrutural da coisa. Tá? Aí que são os processos. Processos, equipe, custos. Às vezes até a precificação disso, que é muito importante também. E que é difícil, difícil de fazer, né? Que é super difícil de fazer e que muitas vezes, se não é bem feita, a gente fica enxugando gelo, né? Assim. Tem um ralo saindo dinheiro que você não identifica de onde está vindo, né? Nossa, eu tô vendendo tanto... E não tô vendo resultado. E não tô ganhando dinheiro. Em volume de horas, tô trabalhando muito, mas chega no final do mês, eu não consigo fazer uma retirada, eu não consigo ter um prolabore, eu não consigo ter nada. O que tá acontecendo? Será que eu tô com uma equipe muito grande? Será que eu tô com o preço errado? Será que eu tô pensando lá na confeitaria, no pessoal da alimentação? Será que a minha produção está adequada para esse preço? Eu estou fazendo a ficha de cada um desses produtos. Então, assim, é muita variável. Os ingredientes estão corretos, a forma de Exato, de manuseio, né? Então, é muita coisa que precisa ser observada e que, às vezes, se não é feito, aquela sua primeira pergunta, né? Esse planejamento, ou no início ou no decorrer do caminho, o empreendedor acaba se perdendo. E você falando desse ponto do decorrer, né? Do caminho.
Mas mesmo que você tenha um planejamento, é essencial você estar Ele é vivo, refazendo né? ele o tempo Exato. todo, né? Eu brinco que ele é vivo. Não tem nada que é engessado, porque a gente percebe, né? As oscilações de mercado o tempo todo, e abre e fecha empresa, e lança uma nova tendência, com isso eu tenho que me adaptar. Sim. Então, é algo extremamente vivo, é algo que precisa ser revisitado. Não existe mais aquele negócio de fiz, vou imprimir, colocar na parede e... Não. Ficou, né? Não, exatamente, não existe isso. Então, assim, ou pelo menos você fazer um planejamento estratégico ano para direcionar aquele ano, ou direcionar, sei lá, 2 anos, mas que mesmo assim podem ocorrer mudanças ali naquele período. E pensando num planejamento empresa, que aí a gente já está partindo talvez para um plano de negócio. Hoje em dia a gente fala talvez de um plano de negócio mais enxuto, que o pessoal trabalha no Canva, tudo mais, sim. Canvas, né? Então, mesmo esses que a gente pode pensar que é uma coisa um pouco mais duradoura e perene, Existe um ainda mínimo ali existe. de planejamento. Exato, Né? exato. E de variação. E de racionalização Exato. também dos processos, do que é necessário. Exatamente. E aí, né, a gente falou um pouco dessa necessidade do planejamento e no dia a dia, assim, na sua experiência aí, lidando com seus clientes, com as pessoas, com as consultorias que você tem. Quais são os desafios que você vê que são os mais comuns, assim, que as empresas mais enfrentam e que, de alguma forma, é uma dor compartilhada? Sim. Assim? Então, acaba que eu puxo a sardinha um pouco para o financeiro. Por quê? Eu brinco que o financeiro, ele é igualzinho a gente ir ao médico. Quando a gente chega no médico, o médico vai falar assim, olha, Camila, para eu saber o que você está sentindo, vai lá e faz esses exames aqui para mim. Eu tenho que olhar esses números. Eu tenho que analisar o seu colesterol, a sua glicose. Eu tenho que saber o que está acontecendo com o seu hemograma para eu te dar uma definição. Ou então um exame de imagem, por aí vai. O financeiro é isso. Quando existe um financeiro bem feito, a gente consegue analisar por meio dos números o que está acontecendo. É um problema de baixa de vendas? Então, talvez eu tenha que ser um pouco mais agressiva, eu tenho que melhorar meu marketing. É um problema de eu tô vendendo muito, mas não tô vendo dinheiro? Talvez é uma precificação, é um desperdício. Então, o número, ele é fofoqueiro, ele vai contar pra gente o que tá acontecendo. Ele vai falar. Só que para isso, o empreendedor, ele precisa de quê? Ter disciplina, tempo, ou terceirizar, ou pensar como ele vai fazer, mas ele precisa de ter esses lançamentos, ou seja, o que tá acontecendo ali na conta dele... Tem que estar atualizadinho, acompanhado. Dar nome aos bois. Então, o que foi essa despesa? Foi um pagamento de aluguel? Foi uma compra de matéria-prima? Foi, sei lá, uma manutenção no veículo? Ele precisa de ir anotando mesmo, categorizando, que a gente chama, colocando nas devidas categorias toda a entrada e toda a saída. Pra gente conseguir gerar os relatórios e essa pessoa, esse empreendedor, analisar. Ver onde que tá o gap. Pra onde que tá indo. Onde que a torneira tá aberta demais que eu tenho que fechar. Então, eu acho que essa dor do financeiro, ela é muito grande e ela é um efeito cascata. E nesse sentido, como que você acha, né, que ter boas ferramentas, né, boas tecnologias, bons parceiros, né, de ferramental mesmo, desde um sistema, uma boa conta, enfim. Quanto que isso pode contribuir para resolver essa dor comum? Né? Exatamente. Essa, como se diz, né? Esse choro deles que a gente vê que atrapalha e leva mesmo a encerramento de atividade, fechamento de empresas, por aí vai. O que eu vejo? Hoje, eu vejo, muitas vezes, uma falta de tempo mesmo. Então, eles sempre falam, nossa, Camila, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Nossa, Camila, é muito difícil. Mas, muitas vezes, eles querem fazer o perfeito e não fazem o bom. Então, eu falo, gente, vamos começar que seja num pedaço de papel de pão. Sim. Anotando. É o ideal? Não. Ah, mas eu não consigo mexer no Excel, eu não tenho facilidade. Não. Hoje, às vezes, a pessoa que não tem facilidade com o Excel, ela consegue ir para um sistema que, às vezes, é muito mais didático. É muito mais... Vai inserindo os dados, né? Então, assim, às vezes a pessoa parar um pouquinho, pensar na contratação de um sistema, mas mesmo assim, contratar e utilizar. Porque o que tem de sistema parado nas empresas, que a gente tem uma Ferrari, a pessoa usa como um Fusca. Sim. Acontece demais. Dinheiro indo embora também, Dinheiro indo embora todo mês. Sim. Custo fixo lá, todo mês para a pessoa pagar. E não utiliza. Então, realmente... Contratou, seja um sistema, ou seja a planilha, ou seja o caderninho, ela ter a disciplina de anotar. Todo mês, todo dia.
todo dia, o ideal, todo dia. Dependendo do modelo de negócio, ela consegue fazer isso uma vez por semana. Mas o ideal é todo dia, 15 minutos. É porque quando você assusta... E a memória, a gente não lembra. É. Não lembra do que eu gastei ontem. E aí, tem alguns artifícios, Igor, que facilita muito esse controle, que é... Hoje mesmo eu tava brincando lá no Instagram. O pessoal, eu não consigo separar pessoa física de pessoa jurídica, eu arrumo embolação. Eu falei, claro. Primeira coisa, uma conta só para você, uma conta só para sua empresa. Perfeito. Você vai ter uma conta só para a empresa. Tudo que for da empresa vai entrar e sair nessa conta. Seus gastos pessoais é na sua conta pessoal. Então, você tem que ter salário. Você tem que ter um valor de retirada de preferência fixo. Esse valor de retirada, ele vai estar no planejamento. Ele vai para sua conta pessoal e lá você vai viver a sua vida. A conta da empresa é entradas e saídas relativas à empresa. O que está sobrando ali, ele é caixa da empresa. E se não está sobrando, a gente tem que aportar mais dinheiro, mas a gente vai ver no extrato, que não vai estar bagunçado com aquele tanto de coisa pessoal, a gente já vai conseguir analisar o que está acontecendo. Eu tive que aportar X na empresa. Eu tive que aportar. Agora, se você tem uma conta que você vive essa conta para tudo, empresa, pessoa, periquito, papagaio, salão, você não vai conseguir analisar resultado. Perfeito. Vai dificultar muito a sua vida e você vai desanimar. E falando um pouco, né, da nossa experiência aqui, né, dentro do Inter Empresas, e é isso, e usar as ferramentas que a conta te disponibiliza, né? Então, a gente tem lá a categorização. E aí, você já consegue categorizar até automaticamente pelo tipo de, né, pagamento, para quem que você está fazendo pagamento. Que aí, no fim do dia, no mês, você já consegue conciliar isso muito mais fácil. Muito mais fácil. Tudo categorizado. Você vai ter um primeiro trabalho de criar as categorias, de definir qual que é aquele fornecedor, o que ele é. Mas depois disso, a coisa acontece sozinha. A coisa flui, porque você já tem aquele padrão. E pegando esse gancho do padrão, gente, que o Igor falou, isso é fundamental, Igor, porque a pessoa dá vontade de bater. Eu vejo assim, tem lá, conta de luz, a gente está em Minas. Então, Minas Gerais, a gente tem aqui a fornecedora de energia elétrica, que é a CEMIG. Aí a pessoa lança CEMIG. Depois, no outro mês, ela lança energia. No outro, ela lança luz. No outro, ela lança conta de luz. Aí, no final do ano, ela quer fazer um filtro. Ela quer buscar tudo que ela gastou com energia. Não consegue. Porque cada mês, ela foi colocando de um jeito. Então, a gente ter categorias padronizadas, bem definidas, e esse lançamento seguir essa ordem, facilita demais lá na análise. Perfeito. Eu estou fazendo esses lançamentos todos, essas movimentações todas, elas têm um motivo. Porque senão o povo até desanima. Pra que eu tô aqui com essa trabalheira toda? Pra eu conseguir analisar pra onde tá indo meu dinheiro. Sim. Mas eu só consigo analisar se eu tenho um padrão de lançamento. Perfeito. E além disso, né, se você... Minha visão, não sei o que você acha, assim. Você tem essa dificuldade da organização, de não misturar os gastos. Quanto melhor você concentra, né? Então, assim, você evita ter vários... lugares que você tem que categorizar e depois juntar num outro lugar. Então, várias contas bancárias, vários sistemas, isso daí é importante. Vários fornecedores. O quanto que você puder deixar isso de uma forma mais concentrada, pode te ajudar a se organizar melhor. Né? Total. Chega cliente pra gente, às vezes, e fala assim, Camila, cuida do meu financeiro. Eu falo, cuido? Tranquilo, cuido sim. Aí, na primeira reunião, eu já falo com a pessoa, quantas contas? Tem X, tem Y, tem Z. Essa aqui é no movimento, mas tá aberto. Eu falo, misericórdia. Então, o primeiro passo, centralização. Pra gente ter a organização dessas contas bancárias. Depois, a pessoa que trabalha no crédito, quantos adquirentes você tem? Eu tenho fulano, eu tenho ciclano, eu tenho isso. Eu falo, gente, não. Vamos ficar com o que tem melhor taxa. Vamos analisar essas taxas, vamos negociar. Aquele que fizer uma proposta mais interessante, a gente vai ficar com esse. Por quê? Para conciliar isso tudo, para você analisar isso tudo, facilita a sua vida. Perfeito. Óbvio que quando a gente fala, talvez, de um segmento de bares e restaurantes, tem que ter os vouchers, né? Tudo. Ok. Mas quando a gente fala de um estabelecimento que é débito, crédito, Pix, dinheiro, não justifica ter aquele tanto. Justifica, assim, a gente entender a taxa que está sendo cobrada e partir para negociação. Exato. E usar isso como elemento de negociação. Agora, muitas vezes, isso é desorganização e falta de controle. Vai ficando. Depois eu resolvo. Depois eu resolvo. Procrastinando, né? A resolução. Igor, o que a gente vê de cliente pagando tarifa bancária. Eu falo, gente, aqui, ó. Essa semana, tá? Aconteceu.
Fomos fazer reunião de fechamento com o cliente. Aí eu puxei lá. A gente tá no mês de junho, então eu já tenho o resultado de janeiro a maio. Aí eu puxei. Eu falei aqui, ó, de janeiro a maio você já pagou R$ 1.200 de tarifa bancária. Isso aqui já dá uma viagem pra Ouro Preto, Tiradentes, você já vai tranquilo, pleno ainda. Então, assim, são coisas... dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. São coisas que a gente já é uma confraternização pros seus funcionários. Sim. Brinde, já é brinde. de reconhecimento. Exato. Então, assim, são várias coisas que o dinheiro tá saindo. E a gente tem que colocar uma lupa e olhar o que tá acontecendo. Perfeito, é isso mesmo. E dentro disso tudo, né? A gente falou de planejamento, Exato. de rever esse planejamento o tempo todo, de ter organização, padronização, ter essa separação das contas. PFPJ, né? PFPJ. E aí, quando a gente fala de liderança, né? Porque o empreendedor, em certa medida não, com certeza é uma liderança ali para aquele time. Ele constrói, né, um time, na verdade. Né? Exato. Como é o papel desse empreendedor como líder para justamente criar esse hábito dentro da empresa? Assim? O que ele tem que fazer para que isso consiga entrar na cultura, né, da organização dele, da empresa dele? O erro principal que eu vejo do empreendedor enquanto líder, que é um líder de fato, é quando ele está muito imerso na operação. É aquele cara que está afundado. Vamos pensar no nosso caso lá do escritório de contabilidade. Somos eu e minha sócia. É aquele cara que talvez eu e ela falassem assim, vamos mandar todo mundo embora e vamos trabalhar só nós duas. Entendi. Eu não preciso, né? Não preciso. Eu já tô fazendo tudo. Vou tirar, esse faturamento vai entrar todo no nosso bolso. Mentira. E outro, você não consegue crescer. Você tá vendo tanto os problemas da operação, ou seja, que são problemas realmente super importantes, que são problemas do dia a dia dos nossos clientes, que a gente tem que ver mesmo, só que eu deixo de ver o problema da empresa. Eu tô olhando ali embaixo, eu não olho por cima, eu não vejo o todo. Então, o empreendedor que a gente atende, que muitas vezes ele está afundado na operação, ou seja, vamos pensar numa oficina de carro, é ele que vai lá, é ele que põe a mão na massa, às vezes ele nem tem ajudante, ou se ele tem, ele é aquele cara extremamente centralizador. A confeiteira, a mesma coisa. O médico, a mesma coisa. Ele não pensa, às vezes, em ter uma outra equipe, não pensa, às vezes, em ter uma pessoa ajudando ele. Delegar, né? Delegar. É aquela pessoa que muito difícil um crescimento escalonado. Por quê? A gente tem um limite de horas no dia. Todo mundo tem 24 horas. Então, se eu não tenho braço para trabalhar, eu consigo trabalhar ali naquele limite. A partir do momento que eu vou trazendo pessoas boas para a equipe, que aí entra uma outra dor, que é a dor do treinamento, a dor do RH, da contratação, de incentivo, de deixar essa galera animada, mostrar para eles um propósito, né? Que também não é fácil, mas que é necessário. Se eu não cumpro essa briga aqui, se eu não quero jogar esse jogo, eu fico limitado. Sim. Porque você tem um teto, né? Tem um teto de crescimento. Porque você é né? Você vai ter um tempo limitado e força vital limitada. Força vital também. limitada. Então, por exemplo, um consultor. Como que ele consegue tirar férias? Ele vai até tirar férias, mas basicamente ele não fatura aquele mês. Se ele é eu presa, que é ele e ele mesmo. A partir do momento que ele coloca pessoas, parceiros, ele vai crescendo o time dele, vai fazendo essa parte de gestão de pessoas, ele consegue tirar umas férias, ele consegue treinar e capacitar, formar uma liderança. Sim. Então, eu acho que mesmo aquelas pessoas que estão começando e estão escutando a gente, ou pessoas que já estão rodando, mas que têm essa dificuldade, pensar em vir cada vez mais para a estratégia e formando time, formando pessoas pouco a pouco para vir assumir essa operação. Contratar. Tem gente que morre de medo de contratar. Morre. É pelo medo da burocracia. Da burocracia. E também do desafio que é a contratação, né? Total. E falando desse desafio assim, da contratação hoje, o que você tem visto, assim? Quais são as atitudes que os empreendedores que têm mais sucesso nesse processo normalmente tomam, assim? Porque eu vejo que tem muita questão de choque geracional. Sim. Tem muita questão também, né, de não entender a flexibilidade que você tem que ter para lidar com pessoas que pensam, né, de forma diferente do que você imaginou, né? Exato. Então, o que hoje você vê que é um líder que consegue ter um êxito nesse sentido? Eu acho que hoje, assim, pela
não sou especialista na área de pessoas, mas o que eu gosto muito, sou super curiosa, me interessa muito essa área. Então, eu super tô lendo, tô pesquisando, tô participando de curso. O que eu percebo é o seguinte, hoje a gente tá indo para um time de 10 pessoas, assim, praticamente lá na empresa. E começamos do zero, do nada, do absoluto nada. E assim, o que eu vejo lá com as meninas, eu falo meninas porque hoje o time é formado basicamente por mulheres lá na Legal. empresa. O que eu vejo? O que é valor para mim pode não ser para o outro. O que eu considero como uma super reconhecimento, uma super gratificação, pode não ser para o outro. O que às vezes eu penso que eu tô agradando, eu tô desagradando. Então eu acho que é entender o que faz sentido para cada um. Sim. Ter conversas francas, formando essas lideranças. E quando eu falo de liderança, é às vezes a pessoa que está 1, 2 níveis superiores ao outro, mas que ela já vai ter ali uma autonomia, Entendi. uma equipe. E que hoje, por exemplo, na equipe do financeiro, a gente tem uma liderança que tem abaixo dela 2 pessoas e a gente vai trazer mais 1, 3. Antigamente era tudo linear. Então, sempre que elas tinham qualquer dificuldade, elas vinham a mim. Não tinha uma referência. Não tinha uma referência. intermediária. E às vezes eu, por estar afastado um pouco da operação, nem dava uma resposta tão interessante para elas, igual a líder que tem hoje. Não resolveria também. Exato. Que tá ali no dia a dia. E eu deixo de fazer o meu trabalho. Que é a parte comercial, a parte de marketing, Instagram e por aí. Então, eu acho que é a gente entender o que é valor pro outro. A gente dar autonomia pro outro trabalhar. Não ficar naquele... Sabe, aquelas... Microgerenciamento. Essa é a palavra. Não ficar sendo aquele ferrinho de dentista, aquele, sabe? Aquela coisa chata. É tipo, olha, eu preciso disso. Por quê? E também verbalizar o porquê eu preciso disso, por conta disso, disso. Fazer a conexão. A gente precisa disso, a gente quer chegar aqui. Se a gente conseguir chegar aqui, vai ser bom pra todo mundo por causa disso. Eu tenho total confiança no seu trabalho. Eu sei que você dá conta e você vai fazer do seu jeito. Eu não quero saber como, nem quando, nem onde. Eu só quero te falar, eu tô aqui pro que você precisar. Então, você quer conversar? Tá com dificuldade nisso? Como que a gente pode fazer? Aí a pessoa se sente 100% autônoma, se sente com, como se diz, um papel até de respeito mesmo, autoridade dentro da empresa. Sim. E falar com a pessoa, o que mais que você tá fazendo? Porque também não adianta a gente só ficar passando demanda. O que mais que você tá fazendo? Vamos entender. Isso joga pra semana que vem, isso vai pro mês que vem, isso vai pro outro. Isso aqui tem que ser pra essa semana. Ajuda com a sua senioridade, ajuda ele a fazer as entregas, Perfeito. né? Nós não precisa fazer a entrega por ele. Né? Exato. É isso. É tirar literalmente a mão da operação. Deixa. E às vezes eles trabalham muito melhor que a gente. Exatamente, porque Muito já melhor. entende Já tá naquele, já vive aquilo dali todo dia. Então, às vezes, eu sinto que toda vez que eu quero meter o bedelho demais na operação, acaba atrapalhando as meninas. E quebrar essa ideia de que só do jeito que a gente faz que vai funcionar, né? Porque às vezes a gente tem uma história e aquela pessoa tem outra história e ela acaba construindo uma forma diferente de fazer. Mas no resultado, o resultado vai ser tão bom quanto. Tão bom quanto. Ou às vezes melhor. Melhor. Eu até falo assim, gente, se eu estiver contratando gente pior que eu tô contratando errado. Eu tenho que contratar melhor. Então eu falo assim, eu posso me garantir em algumas áreas, mas as outras áreas eu quero contratar gente boa. Tem que contratar gente melhor que eu. Tudo, né? Não sabe tudo. Então, assim, a Camila é boa em X e Y. Agora, para as outras áreas que ela tem mais dificuldade, igual você falou, a gente não consegue abraçar o mundo, eu preciso de gente analista, especialista, planejadora. Então, essas pessoas têm que ter autonomia para trabalhar. Se elas ficarem me pedindo tudo que elas vão fazer, eu não preciso delas. E dar os recursos também, né? Então, recursos. Que aí volta a importância que você falou, dos processos, do padronização, porque essas pessoas vão ter que ter o material que eles vão precisar usar, os dados que eles precisam acessar para fazer as análises, o planejamento, então tá. Isso que você falou, Igor. Processo, gente. Dentro dessa linha, eu acho muito importante a gente falar de processos. Por quê? Às vezes, pensando nessa linha do crescimento, pensando em sair da operação, como que eu consigo sair da operação? Tendo processo das coisas que eu faço. E quando eu falo em processo, o pessoal pensa, nossa, é muito difícil, é muito chato. A gente começa com o que tem. Eu pego um caderno, eu pego um Word e vou escrevendo. Ó, eu faço assim, 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 tiro o print, escrevo. Então, é uma confeiteira, eu vou escrever a receita. É um cara da mecânica, eu vou escrever como é que eu faço. É um profissional da beleza, eu vou escrever o que eu faço daquele procedimento específico. Depois eu passo pro outro. Eu pego o que vem demais. Vou detalhando aquilo dali. Então, na hora que chega alguém,
eu já tenho ali mais ou menos um guia para essa pessoa. Tá registrado. Tem esse registro, tem esses manuais. E depois disso, o que a gente faz? Coloca essa pessoa que entrou para pouco a pouco vir melhorando esse material. Com a experiência dela. E pouco a pouco a gente vai construindo documentos e, sei lá, playbooks que a gente fala, né? Extremamente profundos e extremamente úteis no dia a dia mesmo. Sim. Então, o crescimento precisa dessa organização E vai também. te ajudar lá na frente nesse desafio do treinamento que você comentou. Total. Né? Porque às vezes... Aí chega outro, já tem alguma coisa. Porque você fica no receio, às vezes eu não vou contratar, não tenho receio de contratar a pessoa porque ela não tem aquele conhecimento que eu ainda imaginava. Que ela tem, mas é uma pessoa com ótimas habilidades, que tem um excelente potencial. Não quero perder, quero desenvolver. Quero desenvolver. Eu tenho ali os materiais, os manuais, tudo muito disponível tudo e fácil. Disponível. Então, eu acho que sair da operação, mas não é sair, estressei. Vou jogar esse tempo alto, vou contratar, a pessoa tem que saber tudo. Não. Saia da operação com planejamento. Saia da operação com organização. Aí entra a questão dos processos. Perfeito, Camila. E aí, a gente caminhando pro final, assim, a gente já falou de tanto assunto, né, ao mesmo tempo. E aí, eu queria que se você pudesse, assim, né, elencar de tudo que a gente falou, 3 pontos, né, 3 atitudes ou pontos que são cruciais aí para esses empreendedores para mudarem o jogo e conseguirem o crescimento que eles tanto buscam aí para o negócio deles. Quais seriam esses 3 pontos na sua visão, principais? 3 é difícil, né? Vocês já perceberam que eu gosto de falar. Mas o que eu acho que é interessante, né? Exercendo o meu poder de síntese. Eu brinco com as meninas, gente, vamos ter poder de síntese. Então, exercendo o meu poder de síntese, ó. O primeiro, gente, quem é dono ou dono de empresa tem que saber vender, na minha opinião. Tem que saber vender. Tem que se expor. Tem que, às vezes... Tem que confiar no taco, né? E se não tá bom, faz do jeito que tá. Entendeu? Não fique esperando o perfeito para você publicar, para você gravar um vídeo. Vai do jeito que tá. Se não tem habilidades nisso, desenvolva ou contrate. Tem que saber vender. Perfeito. Tem que saber vender. Segundo, entenda qual que é o seu core business, ou seja, entenda de fato qual que é o seu negócio, o que você não consegue delegar. O que a sua empresa faz? Exemplo, eu no meu caso lá, eu faço contabilidade e tenho soluções financeiras para ofertar para meus clientes. Sim. Isso eu não consigo terceirizar, não consigo contratar outra empresa para fazer para mim. Perfeito. Isso é o meu negócio. Mas eu consigo terceirizar meu marketing. Eu consigo terceirizar, às vezes, vamos pensar, a parte lá de limpeza do escritório. Eu consigo várias outras áreas, exemplo, a parte de ponto das meninas, a parte de RH. Tudo isso eu consigo terceirizar. E eu não perco meu tempo. Eu foco no meu negócio. Eu foco no que eu sei fazer de bom. Sim. Lembrando que marketing terceirize com cuidado, tá? Terceirize, mas não deixe de aparecer. E é muito importante hoje, gente, pessoas compram de pessoas. E ter a sua marca ali bem cuidada, né? Bem cuidada. Então, cobre. Terceirize, mas cobre. Então, eu acho que entenda o seu core business, perceba tudo que rouba o seu tempo, ou terceirize para uma empresa de confiança, que seja uma contabilidade, que seja um financeiro, que seja uma agência de marketing, e cobre dessa empresa que você está terceirizando. Acompanhe. Sim. Não delargue. Delegue, acompanhe, cobre. Né? Perfeito. Então, essa é a segunda coisa. Então, a gente falou de ter vendas. ali... exatamente. Ter ali essa noção de vendas, ter essa questão de entender o core da pessoa. Sim. E a última coisa, mas que eu acho muito importante, e é o que eu busco, eu tava até conversando aqui antes da gente conversar com o pessoal. Aí o pessoal tava falando assim: você tem um costume de consumir podcasts? Aí eu falei: muito. Consumir podcasts, livros. Conhecimento. Buscar conhecimento. Então ter cuidado com o meio que a gente vive. Isso inclui dentro de casa, isso inclui redes sociais, isso inclui amigos. Por quê? A gente, infelizmente ou felizmente, é a soma dessas pessoas que a gente convive. Então, se a gente tá num meio ali de pessoas que não querem crescer, que tá tudo muito bom, ai, que bobeira é isso, a gente, infelizmente, acaba absorvendo isso. Né? Nossa, já tô bom demais, tá bom, né? Então, é sempre bom a gente ser desafiado por pessoas que estão acima. Sim. Nas redes sociais, no nosso dia a dia, sentar numa mesa. Se eu sou o melhor daquela mesa, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguém ali que é um pouquinho melhor que eu. Tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Então, é isso. A gente
desafiar, buscar conhecimento, não ficar na zona de conforto, sair para mudança mesmo de mentalidade. Acho que mudança de mentalidade leva a gente em caminhos melhores. Legal, Camila. E pra gente encerrar, você quer deixar algum recado, alguma dica final de aspiracional mesmo aí pro nosso público, né? Nossos clientes aí do Interempresas que estão aí no dia a dia, nessa luta, né? De empreender e de buscar um crescimento da empresa deles. Eu falo assim, nem todos os dias, na verdade, a maioria deles não são fáceis, né? A gente sabe que a vida do empreendedor, ele é multitarefas e ele faz tudo, ele tem que fazer do limão a limonada, ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é o RH, ele é tudo. Mas se a gente tiver aquilo que a gente começou lá no início, que é saber onde que a gente quer chegar, vai dar muito gás a gente olhar essa evolução. Perfeito. Então acompanhe, gente, essa evolução de vocês, por menor que ela seja, valorize o trabalho de vocês. Porque só a gente pode fazer essa gratidão, essa valorização pelo que é feito. E isso dá gás para continuar. Foco, energia. Perfeito, Camila. Muito obrigado aí pela participação. Por nada, Igor. E pelas dicas. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar outras informações e trazer novos conteúdos aí para o nosso público. Eu que agradeço, querido. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. A gente fica por aqui com mais um Mil Contra. Lembrando aí para todos vocês, né? Seguirem as nossas plataformas digitais, né? A gente está no YouTube e também escutar o podcast em todas as plataformas de streaming. Até mais.